Eu sou repórter de política do jornal Estado de São Paulo. E desde 2010 eu tô lá. Você somou que ano? Me formei em final de 2011. Me formei aqui no Mackenzie, que eu trabalhava no Estadão em 2010 como estagiário, né? Em 2010, quando eu entrei pelo programa de estágio. E aí, quando eu me formei, eu já estava contratado. Um pouquinho antes de me formar, eles me contrataram. Estou lá desde então, cobrindo política. Eu tive umas passagens relâmpago aí para umas editorias. Eu trabalhei uma época em esportes, trabalhei uma época em Metrópole, mas toda essa a minha experiência no Estadão, majoritariamente foi passada na editoria de política. Fiz 3 eleições lá. É uma experiência incrível, é maçante, especialmente para pessoas novas, né? Que é um ninho de cobra, né? De todos os lados, não só para fora, onde você lida com o poder e corrupção e temas importantes, mas você sofre também um pouco dentro da empresa, porque é uma editoria composta prioritariamente por pessoas mais velhas e pessoas mais experientes. E quando eu caí lá, eu me deparei com isso, eu pensei, poxa, eu vou ter que ralar bastante, né? E matar um leão por dia. Você vai ter que ir lá mostrar a sua qualidade, suar sangue, para que as pessoas passem, não só dentro do jornal, né? Fora também, para as pessoas que elas passem a te respeitar e comecem a te passar informação, você passe a fazer coisas de maior interesse e também ganhar respeito da própria chefia, respaldo dentro do jornal, que difícil ver um cara com... Na época eu tinha 21, cobrir a eleição à prefeitura de um candidato sozinho. Era uma aposta do jornal, o jornal apostou, era uma responsabilidade muito grande que eu tinha e tive que me esforçar para que eles vissem que valeu a pena eles terem apostado. É uma responsabilidade gigante. Bom, eu tenho uma visão, assim, eu não acho que eu vá conseguir, seria muito pretensioso da minha parte falar que eu vou mudar o mundo, como muita gente fala, o que me moveu ao jornalismo foi, assim, vontade de mudar o mundo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu acho que o nosso papel, e é o que eu procuro fazer todo dia, é mostrar para as pessoas, fazer com que elas entendam um assunto, uma parte do mundo que fica às vezes muito distante da vida delas e que às vezes essa distância ela é criada pela própria dificuldade do assunto, da complexidade da coisa que está ali sendo retratada pela imprensa. Então, quando eu comecei a fazer política, eu quero mostrar, poxa, olha, eu tenho que mostrar aonde essa decisão de X ou Y vai afetar diretamente na vida de uma pessoa que vai de 4 em 4 anos até as urnas e escolher alguém. Eu tenho que mostrar quem é o responsável pelas determinações que vão, sei lá, fazer a conta da luz subir, que vai fazer a conta da água subir, as pessoas que são culpadas ou não pela administração das estradas, pela administração do esgoto, da água, enfim. Então era esse meu papel. Eu queria mostrar quem são os responsáveis, levar para as pessoas esse mundo que era uma coisa meio que indecifrável, era uma coisa muito cifrada para muita gente, e traduzir isso de uma maneira que elas pudessem entender e se interessar por isso também. Acho que a faculdade é super importante, sim, para eu ter me enveredado para a política. Até porque eu tive contato com muitas pessoas que tinham opiniões naquela época diferentes das minhas. E o jornalismo é isso, você o tempo todo tendo que lidar com o contraditório, tendo que ouvir o contraditório, tendo que dar espaço para o contraditório. Isso é importante também na formação de opiniões. As pessoas precisam saber que existem opiniões diferentes no mundo. Então, eu acho que na faculdade eu tive contato com isso. Não existe uma única opinião que é a verdadeira. São várias que podem ser verdadeiras, mas que precisam, independente de serem ou não verdadeiras, elas precisam ser ouvidas, precisam ter espaço igual a qualquer outra. Isso me ajudou muito na faculdade, esse contato com o diferente. Eu acho que
Os conteúdos também foram importantes. A gente teve aqui disciplinas voltadas à política, história política brasileira, e eu acho que isso foi muito importante para mim, porque na escola a gente não tem isso direito. Eu tive a oportunidade de conhecer história de partido, enfim, democratização do país aqui direitinho, na faculdade. Eu acho que ela é super importante, inclusive, para a profissão. Tem muita gente que defende que não, mas eu sou completamente contrário a isso. Eu não acho que jornalismo seja seja um curso operacional, seja técnica, pura e simplesmente. Eu acho que existe essa ideia que perambula por aí, mas que é completamente... Ela cai por terra, na minha opinião, porque é preciso de um estofo, você precisa de uma cancha, precisa ter teoria também, você precisa conhecer de onde vem, por que eu faço isso, por que eu escrevo assim, por que o jornalismo tem esse formato hoje, por que o jornalismo está se modificando. Você não consegue fazer isso só indo para a rua. Você pode ser um jornalista só indo para a rua e não se formando em jornalismo? Pode, mas eu acho que o jornalista diferente e que vai ser promissor é aquele que tem também o preparo teórico que ele adquire na faculdade. A questão das demissões, elas são... A gente está sujeito a elas o tempo todo. Eu acho que é legal, por um lado, é legal, assim, obviamente não é legal a questão da instabilidade da profissão. É óbvio que é um risco que todo mundo corre, às vezes você tem família, filho, conta para pagar, então é uma coisa meio ruim por esse aspecto. Por outro, o jornalismo ele tem em si essa coisa de dinamizar, né? Você rodar muitas redações e muito por conta dessa política de não só da própria vontade do profissional em querer sair da empresa e ir para outros lugares, mas também por ter as casas às vezes quererem uma mão de obra mais barata e demitirem. Aí o cara acaba indo para outro lugar trabalhando mais um tanto de anos, mais um tantão de tempo nessa outra empresa. Então, o que eu acho é que, independente o cenário hoje é difícil pela própria questão econômica, né? O cenário econômico é ruim, o jornalismo ele passa por essa mudança também é uma crise quase que de identidade, né? Que não sabe como que é fazer jornalismo hoje, que o papel, qual a função do papel hoje do jornalismo impresso, será que precisa ou não? Eu acho que essa fase é passageira, o jornalismo vai encontrar o seu rumo, a gente vai ter, infelizmente, essas demissões, porque as empresas estão readequando o orçamento por causa da crise financeira e por causa dessa crise do impresso, mas as pessoas, eu acho que tem lugar, todo mundo vai encontrar o seu lugar ao sol, no fim das contas, só precisa descobrir a fórmula mágica para fazer o jornalismo agora, nesse tempo de internet, essa coisa de o jornalismo mais analítico. Então, enquanto tiver nesse limbo, vai acontecer. Mas eu acho que uma questão de 2 anos, por aí, é uma previsão muito otimista da minha parte, eu confesso, mas eu acho que nós vamos acabar entrando nos prumos de novo. Eu gosto muito, eu sempre tive essa vontade também na faculdade de continuar na academia. Desde na faculdade eu fiz a iniciação científica, eu sou uma pessoa muito curiosa, também o que me levou a fazer jornalismo, e o fato de ser curioso também me leva a querer conhecer mais coisas, a querer destrinchar os assuntos, a querer compreendê-los na profundidade, ser incisivo nas questões. E quando eu pus isso na minha cabeça, eu falei, eu acho que a academia é uma coisa legal, porque ela me dá eu me sinto mais com uma sustentabilidade maior, sabe? Eu sinto sustentação naquilo que eu falo, eu me sinto mais seguro naquilo que eu faço fora no mercado. E também me leva para outros temas, né? Eu cubro política no Estadão, mas eu faço mestrado em letras, que é uma outra paixão minha. Eu amo literatura e tenho um blog no Estadão de crônicas e eu usei isso também para complementar, né? Para algum dia, eventualmente, se eu gosto de contato com as pessoas, eu quiser dar aula, eu tenho essa qualificação e essa habilitação para dar aula para alguém e tentar transmitir o que eu sei para essas pessoas.